Eu sou o Vitor e esse é o Por Trás da Rima. Vou começar com a batalha da primeira jornada da FMS que teve, lá no Espírito Santo. Eu contra Big Mike. E foi uma batalha, assim, muito difícil pra mim, né? Porque era a primeira etapa da FMS, eu tava vivenciando essa experiência nova. Era uma experiência nova pra todo mundo, na verdade. Sendo que eu acho que especificamente pra mim, que ainda tava lutando por espaço nesses grandes palcos assim, né? Eu era o MC menos conhecido da competição e tal, então batalhar logo contra Bigão era uma parada muito desafiadora pra mim e eu meio que eu não tinha uma estratégia pra essa batalha. Então, durante essa batalha, o decorrer dela, eu fui batendo várias vezes na tecla de que eu era contra a indústria, tá ligado? Que eu tava ali, era pra acabar com a indústria mesmo, que eu tinha muita raiva das paradas que a gente passava. E tem uma rima que Big Mike fala, que São Paulo é grande, tem holofote, mas lá é cada um no seu quadrado. Poderia reclamar com Deus, poderia falar pros meus das coisas da minha vida. O que acontece, o que aconteceu. Responde pra ele, ô JP, responde pra ele, ô Big Mago. São Paulo é grande, tem holofote, mas lá é cada um no seu quadrado. E assim, hoje eu convivendo muito em São Paulo, eu entendo a parte dele, de que São Paulo é grande, tem holofote, mas geralmente é cada um no seu quadrado, tipo assim, é cada um fazendo o seu. Consequentemente, os caminhos se cruzam. Mas é cada um no seu, tá ligado? E automaticamente os trabalhos se unem, pá, mas tipo assim, é geral realmente no seu corre. Uma parada muito individual, assim. E sendo que no tempo, não que hoje eu tenha meu quadrado aqui em São Paulo, sendo que no tempo eu realmente não tinha, tá ligado? Tipo, eu realmente não tinha esse espaço aqui e eu já tinha passado aqui por São Paulo, eu fiz, oxi, mas lá em São Paulo eu não tenho esse quadrado. Aí eu falo assim, sinceramente, até o sinceramente ele nem foi de suporte, foi um sinceramente de tipo assim, sinceramente, Big Mike. Falei, sinceramente, eu achei isso engraçado. Você olhar na minha cara e falar que São Paulo é cada um no seu quadrado, você só fala essas paradas porque você só vê pelo seu ângulo. Porque quando eu vou pra SP, vocês me botam de canto e transformam em triângulo. Sinceramente, eu achei isso engraçado. Ele olhar na minha cara e falar que São Paulo, cada um no seu quadrado. Você só fala essas paradas porque você só vê pelo seu ângulo. Porque quando eu vou pra SP, me botam no canto e transformam em triângulo. Tipo, até dei uma andada na diagonal assim, pra mostrar que eu tava indo pro canto, saindo do quadrado, tá ligado? Que nessa rima, e nem teve grito, tá ligado? Tipo, mais uma da playlist aí que não teve grito. Mas o que eu quis dizer nessa rima era que realmente São Paulo, ele é grande e é cada um no seu quadrado, tem holofote, sendo que isso é na visão de quem tá aqui. Porque quem é de fora e vem pra cá, nem esse quadrado a gente tem. E quando a gente chega aqui, que a gente tenta entrar em algum quadrado, a gente era botado de canto e a parada se transformava num triângulo, porque a parte que a gente tava, ela não fazia mais parte do quadrado. Então, essa rima foi meio que no mesmo sentido de uma rima que eu já mandei na aldeia também, na batalha contra Magrão. Eu já vou entrar pra segunda rima agora. Eu ia falar outra, sendo que eu já vou vir no mesmo contexto. Numa batalha da aldeia contra Magrão, eu começo falando, tipo assim, uma pessoa da plateia puxou o grito. Nessa batalha contra Magrão, eu entrei sem nada na mente do que eu ia atacar. E era uma edição de 45 segundos. E assim, o cara que ele é freestyle, ele usa vários elementos, várias paradas que estão acontecendo ao seu redor. E eu não sabia realmente o que ia atacar ele, sabe? Porque quando você tem raiva do cara, você não gosta, você não é amigo, pá, você já entra com várias coisas na mente pra falar do cara. Durante quando tá puxando o grito. E com ele eu entrei com a mente vazia e alguém da plateia puxou o grito. Minha primeira vez na aldeia, vou fazer acontecer. Vai morrer ou vai matar ou vai morrer. Então minha primeira frase do meu ataque foi: ainda lembro, era noite cheia, primeira vez em SP, quando eu colei na aldeia. E comecei a falar sobre minha primeira vez na aldeia, que foi a primeira, e eu perdi, e achei que fosse a última tal. E eu comecei a fazer um jogo de palavras, e a minha última rima foi, não sei o que, nessa batalha você mescla. Isso aqui não é computador,
mas eu sempre clamo por espaço. E quando eu consigo isso, eu paro de bater na tecla. Minha primeira vez alguém é pra fazer acontecer e vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ah, vai ver, mando daqui e vocês têm que rimar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Uou, não briguem! Não briguem! Rimas em 3! Ainda lembro, era noite cheia, primeira vez em SP quando eu colei na aldeia. Foi muito pesado rimar em uma praça pública, era a primeira e eu achei que fosse a última. Não ia saber as portas que estariam abertas e eu nunca sabia se eu ia morrer no quase. Quando a galera me fechou a porta, eu não quebrei janela, perguntei a Deus cadê a nova chave e ele me mostrou que a chave era o freestyle. Quando eu vi Tonhão, quando eu vi M. Charles, até quando eu cheguei aqui vi a tal da Vale, que a gente pode fazer improviso até em braille. Sobre falar de tudo, minha rima não é do braille, porque tem as perguntas que Vitor tá no free. Pega a visão que Vitor mata assim, várias queixas sobre seu vulgo no site reclame aqui. Pega a visão magrão que eu rimo demais e toda vez que eu rimo percebo que ele mescla. Nessa batalha eu tô clamando por espaço, quando eu conseguir isso eu paro de bater na tecla. Que seria o quê? Foi uma analogia com tipo assim, eu vou sempre estar batendo na tecla espaço do computador até eu conseguir o espaço que eu quero na minha vida. E o bater na tecla é sempre falar da mesma coisa, entendeu? E acho que muita gente pensou que só estava falando de computador, acho que muita gente pensou que só estava falando sobre espaço, mas a real é que existe muito duplo sentido nessas paradas. Poderia muito bem falar para Big Mike que eu me sinto escanteado e não ter a genialidade de falar que o quadrado se transformou em triângulo e dar um passo em diagonal. Coisas que só funcionam na minha cabeça, sabe? Que a galera não entende de imediato assim. E poderia muito bem falar, Magrão, que eu tô querendo ser aceito aqui em São Paulo, mas eu ia fugir do assunto que eu já estava atacando e não ia ter a genialidade de juntar o teclado, a tecla espaço com o espaço que eu quero na minha vida e vou estar sempre falando a mesma coisa. Então acho que isso foi um desafio para mim escolher duas rimas assim que eu meio que acho que eu não fui entendido, porque eu acho que eu tenho duas por edição que eu participo de batalha. É isso.